soluções, não será o desejável, mas vai ser a mais aceitável. Eu acho que, passado aquele tremor que houve no início, que nos deixou quase em pânico, achando que o negócio ia ser inviabilizado, isso passou e agora eu concordo com o Carneiro que nós estamos nessa posição. Muito obrigado. Obrigado. Roberto Bongiovanni. Eles já falaram tão bem que se eu falar alguma coisa aqui eu vou ser repetitivo. Então, eu comungo com o que foi dito aqui, plenamente de acordo. Bem, agora nós vamos abrir para esse debate, esse bate-bola aí com a mesa. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Dejaci? Boa tarde. Dejaci, presidente da Associação da Guarda Portuária do Estado do Rio de Janeiro. Carneirinho, tudo bom? Hoje, o Carneirinho acabou de falar em relação à entrada pelo 1314, que dificultou muito, principalmente a penante, e o pessoal da inspetoria ali que trabalha no porto, os funcionários da DOCAS. Nós teríamos a opção do antigo portão do 18, que foi, há tempos atrás, fechado para essa logística, que a gente não entende essa logística. Hoje não teria uma viabilidade de reabrir esse portão, pelo menos para atender aos pedestres, aos trabalhadores, que reclamam muito que tem que entrar pelo 24, até porque o 18 só entra o pessoal do Ogmo. Isso gera conflito com a guarda, que quando ela quer, vamos ser justos, ela deixa alguns passarem e outros não passarem. Então isso está gerando muito atrito e muito desconforto para os trabalhadores. Tá? Um tempo atrás eu tive uma reunião com o secretário, o senhor Rogério Riscaia, da Prefeitura, questionando essa área de revitalização da área do Porto, que em nenhum momento pensou nos funcionários do Porto, principalmente na questão de moradia para os portuários. Cada vez mais está empurrando um portuário para longe da sua área de trabalho e trazendo pessoas que não têm nada a ver com a zona portuária. A pergunta foi, não pensamos nisso. Não visamos o Porto como uma prioridade, em cima de tudo que vocês estão falando agora. Tivemos com o secretário de Habitação do Estado, o senhor Rafael Pisciani, e ele também me passou a mesma informação. Tivemos também a questão de procurar uma área ou uma escola técnica dentro dessa revitalização para os portuários ali naquela área. Isso não ia atender a guarda portuária, que a guarda portuária não precisaria desse trabalho. Mas todo o segmento, tanto a guarda portuária, a associação, junto com a intersindical, e Hernani participando disso, nós estamos visando a qualificação dos profissionais ou futuros profissionais para a modernização do porto, que está mudando o perfil de trabalho do porto. O porto está mudando esse perfil de trabalho. Aquele trabalho do passado de sacaria já foi extinto. Tanto que hoje a operadora DOCAS não é mais operadora. É, bem dizer, um síndico dos terminais. Então, toda essa preocupação foi passada tanto para o Estado, para o município, e, infelizmente, a resposta sempre era a mesma. Nós não pensamos nos portuários ou no porto. Tá? Aí a pergunta é, para mim hoje, graças a Deus, é uma surpresa favorável, que os terminais unidos é uma força maior que está impedindo esse procedimento assim de retalhar mais o porto como ele já foi. Então, eu, particularmente, eu acho que nós deveríamos trabalhar mais em conjunto nos segmentos dependentes da Penante, que foi uma das mais sacrificadas, quando ela perdeu aquele terminal lá fora, do Externo 4. O Orlando ficou muito chateado, que ele foi jogado para fora, ele foi expulso quando ele fez um investimento imenso naquele armazém lá atrás. E não deram uma área de ocupação para ele, que ele ficou também muito preocupado com isso e gerou muitos outros problemas para ele, que a Penante é que sabe mais do que isso que eu. Então, todos esses focos, indiretamente, nós viemos saber, mas não com a propriedade que vocês têm. Então, hoje faltou também a comunidade portuária participar desse debate com vocês e ajudar vocês, entendeu? Não só do Caju, que está sofrendo com todo esse fluxo para dentro deles. Tá? O Caju, ele peca porque tem uma entrada e uma saída só. Uma entrada que acaba sendo de mão única, né? Mão dupla, que é do cemitério. E hoje a gente tem esse problema com esses ônibus todinhos dos terminais que nós temos agora lá da antiga Escavagima. Entra mais de 50 ônibus ali. Cria-se um engarrafamento que dificulta os caminhões entrarem dentro para entregar a carga para os terminais da Libre e da Multi. Isso está gerando outros inconvenientes,
transtorno em termos de logística de transporte ali na área do Caju. Caju não comporta esse trânsito todo que está sendo jogado para dentro dele. Se fizesse no 24 ia ser pior, né? Graças a Deus vocês conseguiram evitar isso. É lamentável que a Companhia Docas ela não está investindo na mesma linha de raciocínio de vocês, tá? Ela está contrária a tudo que pelo menos que passa para nós. Posso até estar mentindo aqui, falando que não deveria. Mas o que se passa dos representantes, dos diretores da Docas para nós, hoje é uma ideia que o porto ele realmente tem que acabar. A administração da Docas hoje ela parte para essa ideia. Hoje só quem está sendo investido são nos terminais privados, Pirmoá, Multi, Triunfo, Libra. O porto público ele está abandonado de novo. Ele teve uma sanção muito boa na época do Antônio Carlos e para cá ela teve uma queda bem significativa nesse governo. E isso deixa a gente preocupado. Com o que o Carneirinho falou agora, me deixou um pouco mais feliz, porque a ideia de fechar o porto do Rio de Janeiro e transportar todo mundo para Itaguaí, bem dizer, já não existe mais. Então isso já deixa, mas tem que haver um investimento, tem que haver uma luta maior de vocês, porque para poder quebrar essa brecha, essa parede que está sendo hoje o Estado, propriamente dito, em cima dos portuários. Nós, portuários, trabalhadores em geral, eu estou 30 anos do porto, cada ano eu estou vendo o cais público, ou porto público, se acabando. Se acabando. A gente está tipo aqui, aquelas favelas. Você tem uma fachada horrível, quando você entra dentro, você tem os terminais bonitos, todo equipado, tudo, primeiro mundo. Mas o porto público está deixando muito a desejar. Eu acho que deveria de haver também uma pressão para que o governo, para que a Docas investisse no porto público, no acesso ao porto, que hoje isso não está havendo mais. Tá? Se está havendo de uma forma muito lenta e as coisas estão muito rápidas. Só isso que eu tenho a acrescentar e obrigado por vocês aí. Posso só fazer um comentário? Só um comentário, até por dever de justiça. A direção da Companhia Docas, ela não está de maneira nenhuma alheia a essa, vamos chamar assim, de batalha, não foi bem, mas, do Portão 24. Ela até, eu acho até que ela capitaneou isso junto com a gente. O Jorge Melo foi uma pessoa fundamental nesse processo, para que e obviamente a sua diretoria, para que a gente tivesse sucesso junto à prefeitura e esse entendimento de manter o 24 ali aberto e por consequência, aquelas operações ali que a gente vê do pátio 8 e 9 para cá, né, para cima, e mesmo ali São Cristóvão ia ficar muito prejudicado se o acesso fosse todo lá por baixo, né? Então era só esse reparo que eu queria fazer. A direção da Docas está junto, está brigando junto e está brigando junto, sim. Tá. Mais alguém? Bom, boa tarde. Eu trabalho na Planave, que é uma projetista, né, consultora, engenharia, e já fizemos muito trabalho para o Porto do Rio. E eu queria fazer 3 perguntas específicas, para a mesa, que vão me responder. São 3 dúvidas. No caso, como é que ficou aquela entrada no Caju? Porque eu sabia, isso aí na época eu era presidente do CAP, tinha todo um projeto de um novo acesso, tinha um que acho que vinha, era um acesso específico saindo da ponte de Niterói, outro que fazia para entrar ali, porque aquilo ali realmente é uma marafa, né? Aquela entrada ali no Caju. Isso é uma coisa que eu queria saber, como é que ficou. E também, como é que ficou? Existe possibilidade de utilização do transporte ferroviário mais, inclusive para transporte de container, que é uma coisa que se usa, né? Quer dizer, que deveria ser usada para diminuir esse problema de interferência urbana, do problema do exagero da utilização do transporte rodoviário, que é um problema que tem ali. Realmente, fica aqueles caminhões ali passando. Eu, sinceramente, eu não consigo entender como é que aqueles contêineres chegam ali no porto. Bom, isso é uma pergunta. A segunda pergunta
E como é que ficou, afinal, aquele projeto para o terminal de passageiro? Porque tinha aquele famoso Pier em Y, que o pessoal vetou, e a Companhia Docas acabou aceitando. Mas e aí? O que ficou no lugar daquilo? Vai continuar apenas o cais ou vai ser construído piers aí, ou em paralelo, alguma coisa? E a terceira pergunta... Qual é a terceira pergunta? Me esqueci. Eu fiz 3 já. Eu fiz 3? Tá bom, então fica a terceira, a minha terceira. Eu esqueci agora qual é. Tá bom. Ah, já sei. Até que ponto é o problema do supply ali da Petrobras? Porque o Porto do Rio de Janeiro está cada vez se transformando talvez a principal base do supply para o pré-sal, né? Aquilo ali vai ser permanente? Aquilo ali, o Porto Maravilha vai de alguma maneira interferir? Como é que vai ficar aquilo? Também outra curiosidade, na verdade eu não sei como é que está, o Porto do Rio está passando por tanta mudança e a gente não sabe o que está acontecendo. Marta, vamos lá ver se a gente consegue cobrir tudo que você colocou, né? Na verdade, algumas perguntas seria mais própria ser respondida pela diretoria da DOCA, mas como algumas coisas são públicas e a gente está lá sempre junto no CAP e tal, a gente acaba sabendo do planejamento da companhia por dever de ofício, né? Vamos lá, então a questão do acesso ao Caju. Realmente o acesso principal é aquele acesso via vamos dizer, aquele viaduto novo que seria construído, seria a via portuária, né? Que ligaria ali a ponte Rio-Niterói com a linha vermelha. Isso tinha uma previsão de ser construído pelo concessionário da ponte, né, a Ponte SA, mas ele necessitava de mais um período de extensão da sua concessão e parece que isso não foi entendido pelo governo federal, que não era possível. Talvez tivesse sido a via mais fácil, ele estava propondo de fazer esse viaduto, obviamente que isso não resolveria o problema do porto, porque ligar ali o Caju com a linha vermelha não vai influir muito, porque não passa caminhão da linha vermelha, mas você fazendo uma extensão desse viaduto até a Avenida Brasil, estaria resolvido o problema. Quer dizer, a ponte usaria a saída no sentido Niterói-Rio, e o outro sentido seria usado para dar acesso de entrada do porto. Tem uma rampa projetada para descer ali, já está projetado, já tem um projeto, está sendo encaminhado aí para as autoridades competentes, foi feito pelos operadores, ali usando um pedaço ali daquela área do arsenal, né, ali aquela parte ali, então ali seria uma rampa de descida para dar acesso ao porto ali. E o que a gente sabe é que isso vai ser licitado junto com a concessão, que a concessão vai ser relicitada, e que a NTT vai colocar isso no edital, a construção desse viaduto. O nosso pleito é que a ideia inicial era fazer só esse trecho até a linha vermelha, que se leve até a Avenida Brasil. Com isso, eu vou te falar, se realmente sair esse acesso, essa entrada, que seria maravilhoso, né, você teria um acesso por viaduto, entrando dentro do porto, sendo lá na linha, lá no meio da Avenida Brasil, entrando dentro do porto e na região do Caju, vamos dizer que 80% do problema está resolvido nessa ordem de grandeza. Essa é uma coisa que está aí linkada com essa. Enquanto isso, a gente, o Portão 24 está com esse acordo, né, com esse entendimento com a prefeitura, ele continua operando, né? E a gente investiu aí, junto com o pessoal dos estaleiros, os operadores IAEC, que é uma associação que congrega ali o pessoal do Caju, né, as empresas ali que estão ali no Caju, principalmente os estaleiros, está ajudando a prefeitura nesse choque de ordem. Então, controle de trânsito, já se tirou muito lixo da rua, que ele tinha uma quantidade de lixo enorme, parecia um vazadouro público as ruas do Caju. Então foi feito esse trabalho, está sendo feito um trabalho de sinalização, de tapar buraco, de tirar carretas abandonadas da rua, muito já foi tirado, já foi rebocado. Então isso trouxe, vamos dizer, uma oxigenação ali para aquela via. Isso está em curso, já foi feito. Tem um outro projeto, que seria um projeto que daria suporte a essa avenida portuária, que seria a continuação daquela avenida
prefeito Júlio Coutinho, né? Aquela que pega lá ali na altura de Manguinhos e dá acesso ao Caju por trás. Só que o investimento que foi feito para ali na rua Carlos Seixas. Então você tem que fazer da Carlos Seixas, pegando a Carlos Seidel e depois a General Gurjão para chegar no porto. Então esta etapa, quer dizer que seria a segunda etapa ela está em projeto. Os operadores também já têm uma ideia de como fazer um projeto básico. Agora está sendo contratado um projeto conceitual. Agora está sendo contratado um projeto básico ao nível de ser licitado pela prefeitura. Isso vai ser encaminhado para o prefeito para licitar. Agora tem também verba isso no PAC 2 para se fazer esse. Então pode ser um convênio aí prefeitura com o governo federal, como foi feito a primeira etapa. Foi um convênio prefeitura com o governo federal e veio dinheiro do PAC para fazer. Então é repetir essa parceria que deu certo. Então isso com relação ao acesso rodoviário que está sendo pensado. Com relação ao acesso ferroviário, a movimentação ferroviária ela é mais própria para grandes distâncias e cargas a granel. Não é muito o perfil do Rio. O perfil do Rio não tem carga a granel e nem a sua Interlândia está a grandes distâncias. Então, se você tem um parque industrial que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro e fica ali em Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, que é onde estão as indústrias do nosso estado, não tem muita viabilidade econômica você trazer de trem. Se você vai trazer de trem, vai ter que trazer para um lugar que vai ter que fazer uma ponta rodoviária. Né? Então, é importante o trem? É importante o trem, como complemento. E num lugar como o Rio de Janeiro, como um complemento pequeno, porque ele não tem granel e ele não tem mais a sua Interlândia, né? Não está a mais de 500 quilômetros de distância, que é quando o trem começa realmente a ficar competitivo frente ao transporte rodoviário. Mas concordo com você, e no projeto Porto Rio Século XXI tem um capítulo ferroviário, tem que ser melhorado. Hoje também o acesso ferroviário também está prejudicado. Você tem uma interferência do transporte de trens urbanos com o transporte de trem de carga, que precisa ser equacionado. Quer dizer, tem um campo para melhorar, mas isso não é a salvação da lavoura. Isso é um complemento, e bem complemento mesmo, vamos combinar. Qual foi a outra? Com relação ao Pier em Y, o que a companhia Docas fala, e foi dito na última reunião do Conselho de Autoridade Portuária, é que ele tinha sido abandonado. Então, o projeto do Pier em Y não vai ser mais construído, isso